Agora, como é que nós vamos fazer com que o bem vença o mal? Eu não gosto muito desse binômio bem e mal. A inteligência vence a ignorância. A sabedoria vence a rigidez. Como a maturidade pode superar os conflitos e as crises? Queridos amigos, nós temos de entender que somos a única espécie que pensa e tem consciência que pensa. Mas a nossa espécie nunca estudou adequadamente um instrumento que a torna sapiens, pensante. As ciências cometeram um erro atroz, absurdo, principalmente as ciências humanas. A psiquiatria, a psicologia, a sociologia, a psicopedagogia, as ciências jurídicas e, num certo sentido, a filosofia. Elas são vitais, mas infelizmente elas não usaram, pelo menos os seus pensadores, grande parte da sua atenção, da sua habilidade, da sua inteligência para estudar a unidade básica que nos torna seres humanos que pensam e têm consciência que pensam. Seres humanos que constroem armas de destruição de massa ou então produz flores. Seres humanos que abraçam ou que apunhalam. O pensamento é o veículo para todas as nossas mazelas. A dependência de drogas, a autopunição, a discriminação racial, a violência contra as mulheres, a violência doméstica contra as crianças. E ela também, o pensamento é o veículo para a preservação, a capacidade de eu ser autor da própria história, a capacidade de filtrar estímulo estressante, a capacidade de dar o melhor de nós para fazer os outros felizes, saudáveis. Só que o pensamento, ele não foi estudado sistematicamente. E isso gerou problemas gravíssimos. Em primeiro lugar, vou levar vocês a refletir sobre o que eu estou dizendo. Qual que é a unidade básica da biologia que revolucionou a produção de antibióticos e de vacinas e que nos levou a 7 bilhões de habitantes, porque a humanidade nunca passou de 1 bilhão de habitantes, durante séculos e séculos nunca passou, porque a fome, as epidemias, as doenças dizimavam as populações. Qual é a unidade básica da biologia que nos levou a dar um salto na qualidade de vida física? Qual que é? Não, qual que é a unidade básica? Qual que é o tijolo da biologia? É a célula. Qual que é a unidade básica das ciências físicas e da química que levou uma revolução na produção da engenharia, na tecnologia do som? Os nossos amigos vão viajar para vários países, eles estão retornando para suas casas, produzimos a aeronave. Que tijolo nós estudamos que revolucionou a ciência? Tijolo da química, o átomo. Qual que é o tijolo básico da psicologia, da sociologia, das ciências jurídicas? Qual que é? Quantos psicólogos tem aqui? Levante as mãos. Psicólogos. Isso vocês deveriam ter estudado nas faculdades, mas infelizmente nós não estudamos, porque é um erro atroz. Estudamos teorias, estudamos como se formam os traumas, a evolução da personalidade, falamos das drogas, falamos que estamos enxugando gelo, que há 8 milhões no Brasil de usuários de drogas, talvez nós tenhamos a nível mundial 3%, 200 milhões a 250 milhões de pessoas dependentes de drogas, de álcool. Mas o que faltou estudar para que nós possamos ter políticas educacionais mais eficazes, políticas psicoterapêuticas também mais eficientes? Qual que é a unidade básica que te torna um homo sapiens? O pensamento. Mas o que é o pensamento? O pensamento é real ou virtual? Quando um pai critica um filho, aponta a sua falha, o que ele fala, o pensamento é real ou virtual? Real? Quem acha que é real? Levante as mãos. Complicar as suas vidas. Quem acha que é virtual? Complicaram mais ainda. Quem não acha nada? Por que nós não achamos nada? Quando você come uma porção de pães,
Você comeu carboidrato ou proteína? Carboidrato. Por que vocês sabem? Porque estudamos a natureza dos alimentos, mas não estudamos a natureza dos pensamentos. Olha só, você produz milhares de pensamentos, um dependente de drogas, um pai que comete uma violência contra a mãe, um menino que se autopune porque se sente excluído no meio social, produz milhares de pensamentos, mas nós não sabemos se o pensamento é real ou virtual. Isso é loucura, houve um erro nas ciências. O pensamento, senhoras e senhores, nunca foi real, ele é virtual. Sabe por que vocês sofrem por antecipação? Quem sofre por antecipação? Levante as mãos. Sabe por que sofre por antecipação? Porque o pensamento é virtual. Nós construímos o nosso imaginário, circunstâncias, ambientes dramáticos, sem ele existir. É uma possibilidade. Mas na esfera da virtualidade, o Homo sapiens constrói no teatro da mente humana ambiente de terrores, porque tudo é virtual. Quem rumina perdas, mágoas e frustrações aqui? Sejam sinceros. Rumina o passado. Levante as mãos. Por que nós ruminamos? Bom, você teria coragem de entrar na casa de alguém e enfiar a cabeça na lata de lixo da cozinha desse alguém? Teria ou não? Mas nós entramos nos arquivos passados, no que nós temos de pior em nossa personalidade, porque na esfera da virtualidade nós resgatamos o passado e o passado se torna o nosso algoz, o passado se torna o nosso escravo. Na verdade, ele nos escraviza, o nosso cárcere. Na esfera da virtualidade, o Homo sapiens desenha na sua mente uma série de presídios piores do que os presídios de segurança máxima que existem nos Estados Unidos. Nós construímos uma série de inverdades. Por exemplo, quem é tímido aqui? Levante as mãos. Tímido. Levante as mãos. Quem timidez ou insegurança? Tá. Quem tem dificuldade de falar em público aqui? Levante as mãos. Olha, vocês são atores e têm dificuldade de falar em público, não tem medo de encenar-se. Mas nós criamos falsas crenças, inverdades, mas e na esfera da virtualidade, essas falsas crenças são materializadas numa substância que é real. Sabe qual é? O planeta emoção. A emoção é verdadeira, é real, é concreta. Quando o que é virtual materializa-se no que é real, nós transformamos um cubículo como elevador num cubículo sem ar e geramos claustrofobia. Nós transformamos uma plateia, quando vamos falar em público, num ambiente ameaçador, embora possa ser um ambiente acolhedor. Nós transformamos o nosso passado no ambiente de terror e não o reciclamos, ou o futuro no ambiente ameaçador. Eu estou querendo dizer com vocês, para vocês, é que se nós estudarmos o pensamento de maneira clara e concreta, nossas políticas educacionais, psicoterapêuticas, sociológicas, elas terão baixo nível de eficiência. Agora eu te pergunto, quando uma pessoa injeta cocaína nas veias, ou aspira, ou cheira o crack, isso é real ou virtual? Isso é real. Não passou pelo pensamento. Bom, se alguém te ofende em mandarim, em chinês, e você não sabe a língua, você vai sofrer? Não, porque você precisa decifrar o código virtual no teu cérebro. Você tem que ter a língua. Alguém pode xingar, te ofender e te excluir. O que é virtual não pode materializar-se na nossa emoção, a não ser que o nosso eu, que representa a capacidade de escolha, o eu que representa a consciência crítica, dar crédito. O eu tem de dar crédito para transformar uma ofensa, uma rejeição, uma exclusão em real. O eu é frequentemente um consumidor irresponsável de todos os estímulos estressantes. Quando uma pessoa usa cocaína ou crack, não depende do eu, porque isso é real. Por isso que a dependência de drogas é avassaladora. Ela produz janelas killer altamente traumáticas, produz cárceres reais no cérebro. Mas, excetuando as drogas, inclusive os medicamentos psicotrópicos,
Tudo precisa passar pela crença, pelo crédito, pelo compromisso do eu. O eu não foi treinado nas escolas de ensino infantil, fundamental 1 e 2, no ensino médio e na universidade, a ser um consumidor responsável, a entender que o pensamento é virtual. O eu, ele dá um cartão de crédito, usando a metáfora, para a emoção comprar tudo de maneira ingênua, débil, às vezes até estúpida, todos os estímulos estressantes. Então, se eu te ofendo numa língua que você entende, o teu eu pode não comprar ofensa, porque a ofensa é virtual, não passa pelo ar, não passa os códigos da língua, não consegue interferir no território da emoção, a não ser que você permita. A emoção nunca vai passar de 1 ano de idade. A emoção é a parte mais bela da psique, da mente humana, mas ela no máximo tem 1 ano de idade. Ela é ingênua, ela é infantil, ela é imatura, ela tem que ser gerida pelo eu. O eu tem que ser o gestor da emoção para dar maturidade, relevância, capacidade de consciência crítica, capacidade de filtrar estímulos estressantes. Só que, como eu, que representa o livre-arbítrio, a capacidade de escolha, a consciência crítica, não é treinado para ser um consumidor responsável, os estímulos estressantes, perdas, mágoas, frustrações, sofrimento pelo futuro, ruminação do passado, a emoção, ela banca e paga caríssimo, gerando arquivos do inconsciente chamados janelas killer ou traumáticas, que são como buracos negros que sugam tudo ao redor. Quando uma pessoa entra numa janela killer ou traumática, bloqueia-se milhares de arquivos com milhões de dados. Naquele momento, o ser humano não consegue mais pensar conscientemente e criticamente. Ele é um escravo. Agora, por que as drogas são muito mais capazes de produzir janelas killer do que uma ofensa, uma rejeição, uma perda, uma humilhação pública? Porque a natureza das drogas é real, concreta, enquanto a natureza das ofensas, das rejeições e humilhações são virtuais, precisam ser patrocinadas pela credibilidade do eu. O eu tem de dar para a emoção um cartão de crédito ilimitado, aí ele compra aquilo que não lhe pertence. Vocês teriam coragem de entrar no supermercado e comprar um alimento cheirando mal? Sim ou não? Mas por que um olhar atravessado estraga o dia? Uma ofensa estraga a semana? Uma traição estraga a vida? Porque quem domina a nossa mente nessa educação superficial, cartesiana, lógica e linear, que vai no mundo todo, do Oriente ao Ocidente, da América do Norte à América Latina, da Europa à África, quem domina é a emoção, porque nós não estudamos a natureza dos pensamentos e não estudamos os papéis do eu como gestor da mente humana. Então a nossa mente não tem um grande diretor, a nossa mente não tem um grande executivo, é uma confusão aqui dentro. Tão grande a confusão que vocês sofrem por antecipação. Tão grande a confusão que vocês ruminam perdas e mágoas, e o teu eu não queria fazer isso, mas o eu é escravo vivendo em sociedades livres. Tom Brown, eu dou muitas conferências para magistrados, juízes, muitas conferências para desembargadores, inclusive no Supremo Tribunal Federal. Eu tenho dito que nunca nas sociedades democráticas houve tantos escravos do território da emoção, cujo eu não consegue proteger a sua mente, cujo eu não consegue gerir a própria emoção. Bom, e como é que nós podemos gerir? Existem algumas técnicas que nós falamos do programa Free Mind. O programa Free Mind, com muita humildade, mas muita humildade. Eu sou crítico ao culto à celebridade, apesar de ser o autor mais lido desse país nos últimos 20 anos, eu sou crítico ao culto à celebridade, raramente dou entrevista, apesar de ser publicado em 70 países, eu frequentemente me escondo, porque eu não sou melhor nem maior do que ninguém, mas eu vou falar uma coisa lá do fundo do meu coração. O programa Free Mind, com aqueles 10 passos, ele é revolucionário, porque edifica o eu, treina o eu, equipa o eu para ser gestor da mente humana.
Quem já aplicou o programa Free Mind aqui? Levante as mãos. Quem já aplicou? Quem sentiu que ele pode ser revolucionário? Levante as mãos. E ele o é. Sabe por quê? Número 1, o pensamento é virtual. Eu estou sofrendo por antecipação, ou eu tenho uma compulsão pelo uso de drogas. Como é que você controla algo que é real? A emoção é real, a compulsão pelo uso de drogas é real. Naquele momento que você está sofrendo por antecipação, o que é virtual, o futuro é virtual, mas o sofrimento pelo futuro é real. O eu, ele tem que usar a arte da dúvida, duvidar de tudo aquilo que o controla, gritar no silêncio. Todos os dias você tem de gritar no silêncio: eu duvido que não consigo ser autor da minha história, eu duvido que não consigo superar a minha dependência, eu duvido que eu não consigo reciclar a minha timidez, eu duvido que eu não consigo amar os meus filhos, libertar o meu imaginário para encantá-los, eu duvido que eu não posso ser livre nessa sociedade democrática. E depois, a segunda ferramenta, a arte da crítica. Eu critico cada ideia perturbadora. Se você não critica, sentimento de culpa. Quem tem sentimento de culpa de vez em quando aqui? Levante as mãos. Quem já prometeu para si que vai mudar e não conseguiu em alguma área da personalidade? Se você não critica a sua instabilidade, as falsas promessas, você não consegue reciclar o lixo. Todos os dias criticar tudo aquilo que nos angustia, nos asfixia. E a terceira técnica, a arte da determinação estratégica. Numa comunidade terapêutica, ou mesmo num consultório de psiquiatria e psicologia, eu tenho centenas e centenas de psicólogos por ano. Eu digo, o eu do paciente é mais importante do que a gravidade da doença. O paciente pode ter 30, 40 anos de depressão, 20, 30 anos de uso de drogas, síndrome do pânico arrastado, isolamento social, mas se o eu decide sair da plateia, usando a metáfora do teatro, entrar no palco e duvidar, criticar, determinar mais de 100 vezes por dia, no silêncio da mente, causando uma revolução, ele transforma o que é virtual no real. Ou seja, ele quer mudar e não consegue, ele quer ser livre e não consegue, tudo isso é virtual. Ele quer ser autor da sua própria história, mas ele é um escravo, inclusive da sua arrogância, impulsividade e ansiedade, mas ele transforma a intencionalidade que é virtual em real. E além disso, ele enxerga novas experiências no lóculo da janela killer. Você consegue apagar o seu passado? Ninguém consegue. Não se apaga fobias, claustrofobia, fobia social, agorafobia. Não se apaga dependência de drogas, sentimento de culpa, complexo de inferioridade, humor depressivo, ataque de pânico. Todos os fantasmas, todos os arquivos que estão no nosso cérebro vão ser levados para os nossos túmulos se o eu não reeditar. A única possibilidade é enxergar novas experiências nos lóculos das janelas doentias. Por isso que a técnica do DCD, duvidar, criticar, determinar, é vital e deve ser uma prática diária. Por isso que o programa Free Mind, aplicado aqui na China, nos Estados Unidos, em qualquer lugar, todos os dias pode entronizar o eu como protagonista da própria história. Aí não importa 10, 20, 30 anos de dependência de drogas, 30, 40 anos de humor depressivo, tomou todos os tipos de antidepressivo, o eu, ele vai dirigir o script. Vocês viram aqui esses jovens fazendo uma performance linda, mas tem um diretor do script. Quem dirige o script? É você, o teu eu ou os seus traumas? É o sofrimento por antecipação ou a sua emoção? Controlando a sua própria mente. Se o eu não aprender a dirigir o script, nós seremos dirigidos por todas as mazelas e misérias. Quer ver outro problema gravíssimo? Sério? Repitam comigo: ninguém muda ninguém. Eu tenho o poder de piorar os outros, mas não de mudá-los. Por que você não consegue mudar os outros? Porque o pensamento é real ou virtual? Virtual. O que é virtual não pode mudar o que é real. Ou seja, você pode dar uma bronca, pode fazer uma crítica, mas você não consegue mudar as janelas que são reais, as janelas traumáticas. É muito importante que nós entendamos que ninguém muda ninguém.
Agora, quem já tentou mudar alguma pessoa teimosa? Levante as mãos. Quem já tentou mudar? Parabéns, vocês pioraram. Tente mudar uma pessoa radical, que ela se tornará mais radical. Tente mudar uma pessoa tímida, pressionando, criticando, que ela se tornará mais tímida. Tente mudar uma pessoa egocêntrica, que ela chafurdará na lama do seu individualismo. Ninguém muda ninguém, porque nós não sabíamos. Os grandes pensadores como Freud, Piaget, Vygotsky, Arthur Schopenhauer, Kant, Hegel, eles usaram o pensamento nas suas teorias, mas não estudaram o pensamento, e nós não sabíamos que nas relações interpessoais é impossível você mudar pela palavra, pelas críticas, pelo tom de voz exacerbado a alguém. Ninguém muda ninguém. Temos o poder de piorar os outros e não de mudá-los. Agora, quais são as técnicas que nós usamos e que pioram os outros? Elevar o tom de voz. Quem de vez em quando eleva o tom de voz? Seja sincero com pessoas que amam. Eu critico. Quem critica excessivamente? E quem passa sermões? O pai abre a boca, os filhos sabem tudo que vem pela frente. Bom, vocês viram aqui a história de violência do pai contra a mãe e crianças na performance sendo abandonadas. Mas eu te digo, sinceramente, existe centenas de milhões de mendigos emocionais morando em belas casas, em belos apartamentos. Mendigos emocionais que precisam de muito para ter migalha de prazer. Por exemplo, os pais querem mudar a ansiedade dos filhos, a agitação deles, dando excesso de presente. E quem dá excesso de presente vicia o córtex cerebral dos filhos a precisar de muitos estímulos para sentir migalha de prazer. E nós não sabíamos disso. E os pais, para aquietar as crianças, dão celulares e tablets. E aquietam, porque a movimentação dos programas infantis, das músicas, aquieta. Só que, quando ele sai daquele set, entra na vida real, o eu não consegue dirigir o próprio script. Portanto, queridos amigos, a humanidade está adoecendo rápido e coletivamente. Em conferência em Orlando, eu vou dar mais duas conferências agora, 3 conferências nos Estados Unidos. Lá eu vou dar mais uma em Orlando. Orlando é o templo da indústria do lazer do mundo. Universal Studios, Disney, mas nunca tivemos uma geração tão triste. Aumentamos em 40% o índice de suicídio entre jovens de 10 a 15 anos. Isso é uma loucura. Na era do lazer, estamos diante da geração que menos sabe contemplar o belo. Precisam de muitos estímulos, aplausos, produtos, roupas de marcas, para sentir parcas, pobres, miseráveis experiências de prazer. Portanto, as drogas, ela é a ponta do iceberg de uma humanidade que está adoecendo rápido e coletivamente. Sempre existiu drogas, desde os tempos, os primórdios da civilização, mas é uma explosão na atualidade. Inclusive com o uso de medicamentos ansiolíticos da minha área, tranquilizantes, porque uma sociedade agitada e tensa, que não se interioriza, cujo eu não é um bom diretor do script, nós estamos desenvolvendo a síndrome do pensamento acelerado. Quando eu descobri essa síndrome, eu fiquei feliz, mas fiquei perplexo, atordoado, porque das crianças aos adultos, nós perdemos a capacidade de gestão da mente humana. Uma criança de 7 anos de idade tem mais informações que o imperador romano. Uma criança de 9, 10 anos de idade tem mais informações do que Sócrates, Platão, Parmênides, Xenófanes tinham no passado. Não é suportável. Isso acelera a produção de pensamentos e faz com que o eu, que já era um péssimo gestor, porque a educação é educação clássica, cartesiana, é superficial, nos ensina milhões de dados, mas não ensina o eu a ser o executivo da mente humana. A educação, que já era péssima e exteriorizante, agora na era da síndrome do pensamento acelerado, menos ainda ele tem condição de gerir a mente humana. E no mundo todo, médicos, inclusive nos Estados Unidos, estão confundindo a síndrome do pensamento acelerado com a hiperatividade, que atinge 1 a 2% das pessoas. Enquanto que a síndrome do pensamento acelerado, excesso de informação, excesso de smartphone, excesso de televisão, excesso de estímulo, gerou 70 a 80% dos jovens sofrendo por antecipação, baixo limiar para frustrações, acordando cansados, dores de cabeça, dores musculares,
déficit de memória, déficit de concentração, simulando o transtorno de déficit de atenção, simulando a hiperatividade e prescrevendo drogas da obediência, como Ritalina, Concerta e outras drogas, para um problema que nós causamos à juventude mundial. Portanto, eu vou encerrar minha conferência, porque infelizmente o tempo urge, muitos colegas de outros países têm que ir embora. Eu lhes digo uma coisa: o programa Free Mind, ele fala de todos esses aspectos. Nós temos que aprender com todos os países que estão aqui, mas também com muita humildade, muita humildade. Nós temos o que ensinar e o que nós podemos fazer para a prevenção e para o tratamento psicoterapêutico, principalmente na capacidade do mais notável dos treinamentos, na capacidade do coach dos coaches, o coach de gestão da emoção. Esse programa Free Mind, de fato, pode levar o ser humano que tem sido escravo, muitas vezes um zumbi na sociedade livre, um número de cartão de crédito, a se tornar um ser humano pleno, livre, autor da sua própria história, que faz da sua vida um espetáculo único e imperdível. Muito obrigado. Obrigado, doutor.